Bem, glória a Deus por esses dias, né? O Senhor Deus tem falado muito ao nosso coração através dessas ministrações e Ele vai continuar falando conosco até sábado, em nome de Jesus. Muita coisa o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Amém? E o tema de hoje é profetizando paz de Deus em meio às guerras humanas. Amém? Vamos abrir em Isaías 41:10, depois em Isaías 26:3. Amém? Aleluia. Isaías 41:10 diz assim a palavra do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Vamos para Isaías 26, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a sua palavra: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Louvado seja Deus. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, trazendo entendimento e revelação da Tua palavra em nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento, Pai, em nome de Jesus, nesta noite. Fala com a Tua igreja, assim como Tu falaste comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, existe uma série de coisas que a humanidade teme, né? Doenças, desastres, brigas, confusões, separações, várias coisas situações que nos tiram a paz, né? Situações que nos deixam num desconforto, né? Então, a humanidade, ela teme por essas coisas, perder alguém, né? Então, assim, e outras situações casuais. Tem gente que perde a paz por pouca coisa, né? Muito pouco. Eu continuo sendo tratada por Deus no trânsito, queridos. Porque eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Eu ainda não consigo tolerar uns motoristas assim, ruim de roda, sabe? Que comprou a carteira e fica atrapalhando a gente no trânsito e tentando ajudar a gente a causar um acidente, né? Então isso é uma das coisas que me tira paz no trânsito, os motoristas barbeiros. Mas ainda bem que a gente tem o Senhor, tem a sua palavra, tem o seu Espírito que nos molda e trata conosco, né? A humanidade teme essas coisas, né? Mas nós que somos filhos de Deus, eu e vocês, não devemos temer nada. Na verdade, porque nós vivemos pela fé. E é exatamente por isso que a gente não precisa temer o caos do mundo, tá? Mesmo que algumas situações indesejadas, algumas situações conflituosas, algumas tempestades, provações, lutas, adversidades aconteçam conosco, ainda assim a gente precisa crer que o Deus que é criador desse universo, Deus que é todo poderoso, que é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que pareça que Ele não está, mesmo que pareça que está tudo remando ao contrário, tudo indo ladeira abaixo, mas Deus que nos escolheu, que nos chamou, Ele tem um propósito até mesmo para esses dias difíceis nas nossas vidas, amém? A gente vai ver um pouquinho aqui o versículo de Isaías 41:10. A primeira parte do versículo
Gente, eu vou só olhar para Samuel aqui rapidinho. A primeira parte do versículo diz assim: não temas, eu sou contigo. Essa é uma afirmativa que nos respalda enquanto servos de Deus. Por que a gente não tem que temer mesmo em meio a momentos desafiadores? Porque quem está dizendo isso é o próprio Deus que está falando: não temas, para a gente não ter medo. Por quê? Porque Ele está conosco. Diga assim: Deus está comigo. Aleluia. Ele diz assim, ó: não temas, eu sou contigo. Ele afirma que Ele está conosco. E queridos, existe 366 vezes na Bíblia não temas. Para cada dia do ano existe um não temas para mim e para você. Até mesmo para aqueles anos que são bissextos, existe um não temas, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. E Ele também afirmou antes de subir aos céus, Jesus Cristo, o Filho do Homem, disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, de fato, queridos, o Senhor, Ele nos afirma que vai estar conosco e Ele garante que vai estar conosco através da sua palavra. Amém? A segunda parte do versículo diz assim, ó: não te assombres, eu sou teu Deus. Nessa parte do versículo, ele estabelece uma relação conosco. Ele se apresenta a nós como o nosso Deus. Nada mais, nada menos de que o nosso Deus, querido. Isso é muita coisa. Primeiro, ele nos garante que não vai nos deixar só. Segundo, ele afirma, ele diz pra gente: ei, eu sou o teu Deus, eu vou estar contigo, eu sou o teu Deus. Então, ele estabelece um relacionamento conosco, porque Deus é um Deus relacional, né? E nessa parte que diz assim, ó: não te assombres. Às vezes a gente relaciona o assombrar com medo, né? Tem outras versões que diz também: não tenha medo, não te assombre, não te espante, porque eu sou o teu Deus. Mas o foco aqui, na verdade, não é o medo em si, mas o desânimo causado pelo medo. É o desânimo causado pelo medo. Porque eles são parecidos, mas eles não são iguais. Ele é um pouco diferente. Porque estar desanimado é estar angustiado e preocupado ao mesmo tempo. Quem já ficou assim? Ainda bem que não é só eu. Mas graças a Deus que a gente tem um Deus todo-poderoso que nos ajuda. E, queridos, o desânimo, ele anda de mãos dadas com a incredulidade. Infelizmente. E é por isso que quando a situação do desânimo vier bater na porta do nosso coração, o remédio é lembrarmos que nós temos o Deus do céu, que é o nosso Pai, o seu Filho, que é o nosso Salvador, e o seu Espírito, que é o nosso Consolador e que vai nos ensinar todas as coisas que precisamos. Então, queridos, quando um lapso de crença, um medo ou desânimo vier bater, a gente deve recorrer a esse Deus em busca de ajuda. Amém? A terceira parte do versículo diz: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui Deus está nos dando a certeza da sua força, ajuda e a vitória nos momentos de luta e de dificuldade. Deus, queridos, esse é um versículo muito bom para a gente declarar em oração nos momentos de luta e guerra. Amém? Então, o resultado de nós irmos ao Deus que nos convida é que Ele nos fortalecerá e nos ajudará nesses momentos difíceis. Nós nos sentiremos literalmente mais fortes, de fato, quando nós nos recorremos, quando nós buscamos, quando nós nos voltamos para o Senhor e pedimos o controle dEle em todas as coisas. Porque não é só esse versículo que nos respalda em momentos de angústia. Existem outros versículos dentro da palavra de Deus
que Ele nos garante. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e que não sabes. Invoca-me e te responderei, né? Então o Senhor, Ele está perto daqueles que o chamam, que o clamam por Ele, que o buscam, né? Então vários versículos da palavra de Deus nos dão essa certeza de que não estamos sozinhos, amém? E a verdade é que Ele faz, na verdade, enquanto Ele nos sustenta com a sua destra fiel, que é o próprio Jesus Cristo, que é a nossa força, a nossa bandeira, Ele faz isso por nós a cada minuto da nossa vida. Ele que nos sustenta, que nos dá graça, queridos, porque eu sempre digo, no momento de luta, a vontade de desistir sempre é maior do que a de lutar e de permanecer. A vontade de retroceder é sempre maior do que de ir à frente, de prosseguir. Mas graças a Deus que temos o Deus como nossa destra, o Senhor Jesus Cristo. E aí é exatamente quando a gente se esquece dessas verdades da palavra de Deus que a gente tende a desanimar. Por isso que é tão importante, tem sido falado nesses dias todos, a importância de meditarmos na palavra de Deus, de colocarmos a palavra de Deus na nossa mente, guardar no nosso coração, né, de examinar essas escrituras, porque é ela que vai trazer essa esperança no momento de angústia, de luta nas nossas vidas. Amém? Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Em Isaías, nós estudamos que essa palavra, essa maravilhosa promessa, né, ela foi dada no período mais escuro da história de Israel, né? E se a gente for analisar com tudo que está acontecendo no mundo, quem gosta aí de ficar por dentro das informações do que acontece fora do contexto de Paraopebas, do Brasil, mas que está acompanhando as coisas que acontecem lá fora, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? E é por isso que eu creio que esse tema que foi dado ao nosso pastor é a segunda igreja, que eu tenho uma outra igreja que está com esse mesmo tema, queridos. Eu até conversando com uma amiga, eu disse, nossa, é o mesmo tema da nossa igreja esse ano. Ela disse, então é de Deus, porque Deus tem algo para a sua igreja de fato, né? E eu acredito que é por isso que Deus ele tem levantado a sua igreja e preparado o seu povo para o que há de vir, né? Para os dias difíceis que virão. Então a gente precisa se preparar e Deus tem feito isso conosco, né? E o que a gente vê é que com todas essas situações que têm acontecido, assim como aconteceu em Israel nessa época, possivelmente o que está por vir é aí no mundo inteiro. Esse versículo ele nos mostra que o que o Senhor nos garante nesses dias difíceis. Olha só. Ele diz que é o próprio Senhor quem vai guardar, não é só em paz, é em perfeita paz. Em perfeita paz, aquele cujo o propósito está nele. Ele é bem claro na sua palavra. Aquele cujo propósito está nele, porque confia nele. Amém? Então, a gente percebe que com toda essa celeridade que o mundo está hoje, essa rapidez, essa agilidade, até as pessoas que têm passado por processos de crise, por tempestades na sua vida, eu estou acompanhando algumas pessoas e, vez ou outra, a pessoa entra em crise exatamente porque não consegue descansar em Deus, porque a gente está numa vibe de tudo ser no dedo, tudo ser muito rápido, que nem esperar o tempo de Deus para que as coisas se ajeitem, estamos tendo condições de esperar, né? Então assim, toda essa situação, o que geralmente cerca, existem três grandes algozes
que eles se levantam para tirar a nossa paz, né? Para contribuir para que a gente não tenha paz. A primeira é a dúvida, a segunda é o medo e a terceira é a preocupação. Queridos, e quando esses três se juntam, eles vêm forte para te causar desânimo. E aí você não começa a achar que tudo que você tem vivido na casa de Deus, que tudo que você tem desfrutado, não está adiantando, tá? Você ir para as células, você participar dos cultos de oração, você vir à casa de Deus, cultuar a Deus, não está resolvendo, né? Por quê? Porque o medo, a dúvida e a preocupação têm reinado no seu coração e têm te trazido desânimo, né? E infelizmente isso aprisiona não só as pessoas que não conhecem a Deus, mas também as pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão resistentes a esse relacionamento com Deus, de buscar essa força, essa graça e essa vitória na palavra do Senhor, né? Por que todo mundo deseja paz? Por que todo mundo quer viver em paz? Porque ela é uma condição de liberdade da perturbação dentro da nossa alma. É uma condição de liberdade da perturbação dentro da nossa alma. Ela é a perfeita harmonia que reina dentro de nós. Então, a paz que Deus oferece, ela é uma paz prática. É uma paz prática e é só pela graça de Deus que a gente consegue desfrutar dessa paz, né? É confiar em nosso Senhor, assim como Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses 4, do 4 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, aleluia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o 7, e a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia! Então, quando a gente olha para essa palavra, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem nos dá essa paz, queridos? É aquele que venceu a morte. É aquele que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É aquele que tem promessas para nós. É aquele que o seu nome está acima de todo nome. É exatamente aquele que é dono do ouro e da prata, que supre todas as nossas necessidades. É aquele que faz da estéril mãe de filhos e que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pode pedir ou pensar, queridos. Esse é o Deus da paz. Esse é o Deus que dá a paz a nós. Amém? E é Ele que está conosco, querido, mesmo em meio à tempestade. Ele nos faz descansar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar descansar em meio a uma tempestade, em meio a uma tribulação. Mas eu vou dizer para vocês, é algo sobrenatural. E o Senhor Deus, Ele tem procurado homens e mulheres que possam descansar em meio à tempestade. Assim como Ele descansou quando Ele estava no barco junto com seus discípulos e estava uma tempestade. Gente, tempestade para
para navio, para embarcações, é um negócio muito violento. É uma coisa assim, fora da curva, que só quem já morou perto de praia, quem tem costume com esses lugares assim, consegue, ou então vê em filme, né, também, consegue perceber a dimensão do que é uma tempestade no mar. E era o que estava exatamente acontecendo com Jesus. Jesus estava dormindo. E aí a gente pode pensar assim, mas era Jesus. E é exatamente porque era Jesus que ele diz que nós podemos descansar no meio da tempestade. Porque ele é a nossa paz. É ele quem está conosco em todas as situações. Amém, queridos? E com Cristo a bordo do barco, nenhuma tempestade na nossa vida vai nos abalar. Nenhuma vai nos fazer naufragar. Porque é somente na pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra, que a gente vai encontrar e desfrutar desta paz. Amém? É claro que, dependendo de cada situação, a força, a pressão, a dificuldade, a luta, muitas vezes a gente não consegue olhar para frente, a gente só consegue olhar para a circunstância, e aí o negócio se torna muito maior, muito mais volumoso do que é, né? Impressiona e às vezes tenta nos paralisar, mas nós não devemos ser daquele que vive pelo que vê. Nós não somos dos que servimos a Deus e que temos fé no que a gente vê, mas é no que está sendo gerado dentro de nós, no que foi prometido a cada um de nós através da sua palavra. Amém? E o fato de Deus prometer na sua palavra que Ele vai estar conosco todos os dias, queridos, é importante que a gente dê atenção exatamente ao que o Senhor diz para nós, porque é Ele que está dizendo para nós. E essa é a única forma de nós garantirmos a paz dentro de nós. Se a gente ouvir as vozes do mundo, se a gente ouvir a voz da racionalidade, da razão, do que é lógico, a gente não vai conseguir, a gente vai desistir, sabe? Mas se a gente der ouvidos ao que Deus diz a respeito de estar conosco em todas as situações, nós iremos ter uma vida de paz, apesar das circunstâncias contrárias. A gente temos o exemplo também de Paulo, né? Quando ele estava no barco e que ele estava sendo levado para ser julgado, condenado, e aí muitos dias num tormento, e a gente vê, depois vocês leem Atos 27, a gente vê o desespero de todos que estavam lá, e Paulo muito tranquilo dentro é porque ele mesmo conta, né, o que foi que aconteceu, e aí ele diz que uma hora o anjo, quando o negócio ficou muito complicado, que já tinha acabado comida e tudo, o anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse assim: não temas, porque você não vai perder a sua vida, e eu não vou deixar que nenhum desses que estão aqui se percam. Então Paulo teve tanta fé no que Deus falou para ele, gente, que o barco se despedaçou todo. Quem sabia nadar foi nadando até a praia, quem não sabia se agarrou num pedaço de pau. Mas a Bíblia diz lá em Atos, no verso 44, que todos chegaram sãos e salvos naquela praia, né? Então, quando Deus promete, Ele de fato cumpre. E por isso, queridos, que para a gente desfrutar de uma vida plena em 2025, a gente precisa entender duas coisas a respeito da paz. Que a paz, ela não é a ausência de guerras, de lutas e de problemas, mas sim é a autoridade no caos. Isso é a paz. Ela não é sempre a remoção, ela não vem quando os problemas são removidos da nossa vida, mas a sua presença é que nos dá a liberdade no interior da nossa alma. É confiar a ponto de descansar no meio da tempestade. A gente precisa compreender que não é a solução ou a provisão que deve preceder a paz, é o contrário. A paz precisa preceder a provisão na nossa vida, porque se a gente for
dos que precisam da provisão para sentir paz, nós viveremos todo o tempo atribulados, desesperados e ficaremos desanimados, certo? A gente tem o exemplo de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril, mãe de Samuel, vocês conhecem, e diante de uma pressão muito grande, ela desnudou a alma dela diante do Senhor, né? Ela falou, ela clamou aos pés do Senhor, tirou tudo aquela angústia, aquele peso, ela colocou nos pés do Senhor. E depois que ela recebeu a palavra do sacerdote, a Bíblia diz que a paz chegou em seu coração, porque o seu semblante já não era mais triste. Então, a palavra decretada sobre a vida dela, do que Deus faria, ela não saiu de lá grávida, ela não saiu de lá com Samuel no braço, ela só saiu com a palavra. E a paz reinou na vida daquela mulher. E depois a história conta que ela gestou, né, e teve seu filho no tempo certo. O Salmo 119, no verso 165, nos dá uma instrução clara sobre como alcançar não só a paz, mas muita paz. Ele diz assim: se amarmos a Deus... Não, essa é a explicação, desculpa. Vamos abrir lá, Salmo 119. Aleluia. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Outras versões diz: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, se amarmos a Deus, queridos, e obedecermos a lei do Senhor, a sua instrução, seguirmos a sua orientação, nós teremos muita paz. Porque à medida que a gente vai conhecendo Deus através da sua palavra, o que acontece? Tudo que foi tratado de domingo até aqui e vai ser tratado até sábado, é o que o Senhor garante para nós através da sua palavra. O que foi ministrado domingo é o resultado de tudo que estamos aprendendo durante toda essa semana. Porque firmando a nossa mente na palavra de Deus, nós aprendemos a ter intimidade com Deus, nós conhecemos as suas promessas e teremos fé para desfrutá-las, nós teremos sabedoria para fazer escolhas acertadas e principalmente aquelas escolhas que estão atreladas ao propósito de Deus para a nossa vida. Então é através dessa palavra também que nós encontramos paz em meio às tempestades e ao caos da vida. Quando a gente está com a mente firmada em Deus e na sua palavra, nos tornamos firmes e estáveis, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, com seu grande amor e poder imutável, vem com a sua mão poderosa sobre nós. Amém, queridos? Eu gostaria de te convidar nessa noite a ficar de pé. E você que tem dificuldade em encontrar paz em meio ao caos, que de repente está passando por uma situação difícil, uma luta, algo que precisa ser resolvido, eu queria te convidar aqui à frente nessa noite, e a gente vai fazer uma oração declarando a palavra de Deus, trazendo paz sobre a nossa vida, trazendo fé, trazendo esperança, na certeza de que Deus está no cuidado e no controle de todas as coisas na nossa vida. Amém, queridos? Se tem alguém aqui que precisa de ânimo para permanecer, que precisa de força para descansar no meio da tempestade, vem aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos fazer